Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 6 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira vamos de Levítico, capítulo 13, com o tema doenças contagiosas. Eu já dei uma de nutricionista da dieta, depois um pouquinho também de resguardo ontem, né, obstetrícia, e hoje nós vamos falar de doenças contagiosas, dermatologia. Tô meio doutor essa semana, não? Claro, não tem nada disso, é brincadeira apenas, mas a gente vai falar sobre essas doenças contagiosas aí. Eu vou ler o texto. Eu separei um texto aqui que para mim ele reflete muito bem tanto o texto, a passagem de Levítico 13 e 14, a gente vai perceber que esses dois textos estão muito ligados, mas também esse texto mostra um pouquinho das repercussões disso referente lá no Novo Testamento, que é Levítico 13, do 45 ao 46. Olha aí, Levítico 13, 45, 46. Quem tiver uma grave doença de pele, apresentando quaisquer destes sintomas, usará roupas rasgadas, andará despenteado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Como eu disse, os dois próximos capítulos lidam com as doenças de pele e também com manchas de mofo. A primeira parte da passagem, que é o capítulo 13, vai falar especialmente do diagnóstico dessas doenças, como identificar essas doenças e qual o nível de gravidade, de extensão dessas doenças. E aí, dependendo da gravidade e do nível de extensão, o indivíduo ficava fora do acampamento. Definitivamente a gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre os períodos ali de cura, tá? E provavelmente aqui, provavelmente mesmo, porque o texto não diz isso, mas provavelmente o que estava em jogo aqui era a proteção sanitária da comunidade, a proteção para que uma doença que fosse de fato, né, como a gente disse aqui no tema, né, contagiosa, pudesse talvez até exterminar toda a população israelita. Então a ideia aqui era uma proteção da comunidade. Isso aqui não está no texto, tá, pessoal? Então é importante lembrar isso. Isso aqui é um possível motivo para que essa lei tenha sido criada, mas o texto não fala isso. Então, nesse caso aqui, é aquilo que eu sempre digo: cuidado nessa interpretação. Bom, outro ponto aqui é difícil da gente descrever com bastante clareza e precisão que tipo de doenças eram essas. Durante muito tempo se pensou nessa lepra como uma hanseníase, né? Uma doença que é muito grave nos dias de hoje, que traz hoje tem muito pouco, né? Hoje existe tratamento e tudo mais, mas enfim, era muito comum nos anos passados, poucos anos, sei lá, 100, 80, 70 anos, você ter as colônias de leprosos, né? Colônias de indivíduos com hanseníase. Não nos parece que era a mesma doença que relatada em Levítico, não nos parece que era hanseníase. É muito difícil de saber que tipo de doença era essa, que tipo de doença era para ser tratada, mas o que a gente tem que ter em foco é que essa doença era grave, era contagiosa e exigia do indivíduo ali, a pessoa contaminada com essa doença tinha que passar por um processo muito doloroso. A gente viu aqui no próprio texto inicial da nossa reflexão. As doenças de pele podem ser, e aí ele vai falar aqui de uma série de possíveis doenças de pele. Por exemplo, do versículo 9 ao 17, ele vai falar quando alguém apresentar sinal de lepra. Depois, no versículo 18 até o 23, ele fala assim: quando alguém tiver uma ferida purulenta,
Também queimadura de pele, é isso mesmo, versículo 24. Quando alguém tiver uma queimadura de pele, ferida na cabeça ou no queixo, aí versículo 29 até o versículo 37 ao 29. Quando um homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no queixo, também manchas brancas na pele, versículo 38, quando um homem ou mulher tiver manchas brancas na pele, e queda de cabelo, provavelmente aqui não queda, né, como uma queda normal, aí provavelmente uma queda anormal de cabelo, né, versículo 40, é quando os cabelos de um homem caírem, ele está calvo, todavia puro, ele vai falar sobre a queda de cabelo, e quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa, aí é o texto mais longo aqui, né, do 47 até o 59, quando aparecer mancha de mofo em alguma roupa. Então, ele vai descrever as possíveis, os primeiros possíveis sintomas, e aí como seria esse tratamento? O indivíduo com esses sintomas aqui ficaria isolado por 7 dias para ver a progressão dessa doença, para determinar a extensão e a gravidade dessa doença. Então, ele teve alguma dessas coisas aqui, 7 dias de isolamento, e aí depois desses 7 dias, né, casos graves, crônicos, né, que não tinham cura, que não apresentavam cura, ou contagiosos, né, quando a ferida era profunda, quando o pelo ficava branco, né, tudo isso está falando aqui no texto, tá? Nesses casos graves, crônicos e contagiosos, o indivíduo experimentava uma condição social extrema, que é o texto que a gente leu aqui, né, do versículo 45, 46, onde o indivíduo tinha que fazer ali toda uma manifestação, por assim dizer, exterior, para mostrar para as pessoas que ele estava impuro. E por incrível que pareça, é isso mesmo, Jesus tratou com pessoas na condição prevista nessa passagem, é isso mesmo. Jesus teve que lidar com leprosos, Jesus teve que lidar com pessoas que apresentaram esses sintomas, pelo menos em 2 casos. Eu vou ler o primeiro deles aqui, que está em Lucas capítulo 17, então se você puder, abre aí Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11. Diz assim o texto bíblico: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Vê que eles ficaram distantes. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus a não ser este estrangeiro? Então ele lhes disse: levante-se, vá, a sua fé o salvou. Bom, nesse primeiro texto aqui, o que nós temos? Jesus purificando os leprosos e ele ficando admirado com a atitude de um estrangeiro, de um samaritano. A gente já viu tanta pregação sobre esse texto e a ênfase em muita gente aqui é sobre ser purificado no caminho. Enquanto você vai caminhando, você vai sendo purificado. Mas essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto está em Jesus purificando, como alguém tem poder para purificar leprosos, e pelo jeito aqui esses leprosos eram aqueles casos graves, crônicos, né, contagiosos. Então, como Jesus poderia purificar esses leprosos? E mais, né? Qual é a atitude de um estrangeiro, um samaritano que não conhecia a lei de Deus, ou pelo menos não obedecia à lei de Deus? Como que esse volta para dar glória a Deus? Então, o ensino desse texto é acerca da fé dos gentios. Esses samaritanos somos nós. Nós é que somos os gentios que se aproximaram leprosos e foram purificados pelo Senhor. O outro texto aqui está lá em Mateus capítulo 8, outro leproso, né? Aqui no caso 10 leprosos, agora um caso individual, né? Um caso isolado, que é Mateus 8,
do versículo 1 ao 4. Então, se você puder, leia comigo aí Mateus 8, do 1 ao 4. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou-se, prostrou diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olha, não conte isso a ninguém, mas vá apresentar-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunha. Amanhã a gente vai falar sobre essa oferta que é entregue, tá? Tem que ter uma oferta aqui para a lepra, mas por enquanto, o que eu quero destacar nesse texto? Jesus, ele purifica o leproso, assim como ele fez no caso dos 10 leprosos. Só que no caso dos 10 leprosos, ele não toca, ele apenas fala com os 10 leprosos, ele não se aproxima deles. Mas nesse caso, o que chama a atenção é que Jesus toca nesse indivíduo. Jesus encosta em alguém que estava com uma doença contagiosa, com uma doença que poderia ser transmitida para ele. Agora, irmãos, o foco desses dois textos são essas coisas aí que eu acabei de dizer? Não. Qual é o foco do texto? Em todos os casos, nesses dois casos, o que a gente tem em comum? O que nos chama a atenção aqui? É que Jesus manda os leprosos se apresentarem ao sacerdote em obediência à lei estabelecida em Levítico. A grande ênfase desse texto é, claro, Jesus purificando os leprosos, mas também Jesus falando, olha, obedeçam à lei de Moisés. Obedeça a lei prevista lá em Levítico. Irmãos, Jesus tem uma oportunidade aqui riquíssima de fazer o seguinte. Gente, esquece o Antigo Testamento. Gente, deixa esse negócio de Levítico para lá. Isso é bobagem. Isso não tem valor. Descarta isso. Jesus está falando aqui aproximadamente ali entre 1.000 e 1.500 anos depois da lei de Levítico, 1.000 a 1.500 anos. Jesus poderia dizer, gente, deixa isso para lá, isso é na época que o povo estava caminhando no deserto. Mas olha só o que Jesus faz. Jesus não desacreditou o mandamento. Jesus não disse que o mandamento não servia, que é o que a gente faz. Jesus poderia pegar ali e ter um discurso cultural, né? Não, isso aí é para uma outra cultura, né? Para aquela época. Não tem valor para hoje. Não, Jesus aplica Levítico em toda a sua extensão. Essa é a primeira coisa em comum que a gente vai ver nesses dois textos. Outra coisa, ele se apresenta nos dois textos como aquele que pode purificar os leprosos. Irmãos, existe uma diferença entre perdoar pecados e purificar pecados. Olha só, a Bíblia fala sobre perdão e justificação, sobre redenção e justificação. Por isso que é importante você entender todos os termos que a Bíblia usa, para entender o plano de Deus na nossa salvação. Quando a Bíblia diz sobre perdoar pecados, ela está falando sobre anular sentenças. Está dizendo o seguinte, olha, você agora está com a sua conta zerada. Mas qual é o problema aqui? O problema é que você com conta zerada, você não tem nada para apresentar. Você não tem nada para se colocar diante de Deus. Então, o que é purificar? Purificar é acrescentar. Deus não só perdoa, limpa, ele também purifica, ou seja, ele acrescenta. É uma espécie aqui de, como se você fosse pagar a sua conta e você, além de pagar a conta, recebia um bônus. Então, a ideia da justificação é receber algo em troca do nosso pecado. Meu Deus, que Deus é esse? Quem faz isso, gente? Jesus não só perdoa pecados, ele nos purifica de toda a injustiça. Irmãos, somos perdoados do nosso pecado pelo sacrifício de Jesus. Então, no sacrifício de Jesus, zera.
e somos justificados pela sua obediência. O que ele acrescenta para nós? Qual é o bônus que nós recebemos por levar para ele o nosso pecado? A obediência dele. Então a ideia aqui qual que é? Você zera a conta no perdão dos pecados e acrescenta justiça quando a obediência dele é colocada na minha conta e na sua conta. Isso é justificação. Justificação não é só dizer tá zerado, é dizer tá zerado e acrescentado. E aqui é que entra a grande diferença sobre ser justificado pelas obras ou pela fé. Se você é justificado pelas obras, ou seja, eu zero, estou perdoado, zerei, e eu me justifico através dos meus atos. Então, eu sou bonzinho, eu dou oferta, eu vou à igreja, eu obedeço aos sacramentos, eu pertenço à igreja A, B ou C, a igreja que determina a minha justiça. Então, você acrescenta justiça a você mesmo. A justificação pela fé, o que é? É quando eu olho para o que Jesus fez e digo assim, as minhas obras não são válidas, a obra dele é válida. Eu recebo, é justiça imputada. Eu recebo a justiça dele sobre a minha vida. Nesse caso, eu não tenho do que me orgulhar. Se você faz por vontade própria, né? Se você, como alguns grupos aí, espiritismo, por exemplo, que você acrescenta obras na sua vida, você tem do que se orgulhar. Por isso que você vai ver pessoas dizendo o seguinte, eu não sou tão mal assim, mas também não sou tão bom. Ou seja, ele mede a vida dele pelas obras dele. Então, irmãos, somos perdoados nossos pecados pelo sacrifício de Cristo e somos justificados por sua obediência. A mensagem da purificação dos pecados é uma mensagem de justificação. Coloca sobre nós a pureza que há em Cristo. Jesus transferiu para aqueles leprosos a pureza dele. Ele não só retirou a impureza, ele transmitiu a pureza dele para aqueles indivíduos. Bom, por que precisamos ser purificados? A pergunta final, né? Por que precisamos ser purificados? E mais, a lei não tem mais validade? Será que hoje nós precisamos de purificação? Será que essa lei tem validade? Precisamos sim ser purificados. Irmãos, o que está previsto em Levítico está valendo para hoje. Está valendo para hoje. Nós precisamos ser purificados. Aí você fala assim, pastor, mas então problemas aqui de pele, doença de pele. Não. A questão aqui, como eu disse, não é uma questão mais física, cerimonial. É uma questão espiritual. Precisamos ser purificados. O texto de Levítico está válido hoje. Qual é a diferença? É que em vez de eu me apresentar diante do sacerdote, ele conferir a minha doença e ver se a minha doença é contagiosa ou não, me colocar em isolamento, ele faz simplesmente o seguinte, pega o que Jesus fez e coloca na minha conta. Então, é válido até hoje, esses requisitos da lei precisam ser cumpridos e Jesus faz isso para nós. Moral da história, Deus está pessoalmente envolvido na preservação do seu povo para o testemunho entre as nações e louvor de sua glória. Deus está pessoalmente envolvido em preservar o seu povo, eu, você, todos nós que estamos no pacto com ele, pertencemos à aliança, ele está pessoalmente envolvido em nossa preservação e ele faz isso para testemunho entre as nações e louvor de sua glória. Desafio do Léo para hoje, qual que é a aplicação final aí para a gente orar? Desfrutar da justiça de Deus, né, gente? Ai, como é bom isso. Meu Deus, não dependo da minha justiça, eu dependo da justiça de Cristo. Ele olhou para esse leproso aqui e disse, ser purificado, glória a Deus por isso. Tirou a minha impureza e acrescentou a pureza dele. Do que eu posso me orgulhar hoje? Nada. Só louvor e adoração e glória a Deus. Ou como aquele leproso que voltou, né? Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor é aquele leproso que voltou e disse, louvado seja o nome do Senhor, glória a Ele para sempre. Oremos! Vamos fazer isso? Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Senhor, nós queremos nesta manhã louvar ao Senhor por esta palavra. Pai, o tratamento do Senhor a essas doenças nos faz olhar
com afinco para a obra de Cristo por nós. Nós éramos esses leprosos que estávamos ali separados da comunidade de Israel, distante das alianças, distante das promessas, fora da comunidade, fora do acampamento. Mas pelo sacrifício de Cristo nós somos aproximados. E não só isso, não só perdoados, mas também, Senhor Deus, purificados de toda a nossa injustiça. Senhor, não olhe para a nossa obediência, porque ela é fraca. Não olhe para a nossa justiça, porque ela inexiste. Olhe para a obediência de Jesus e olhe para a justiça dele. Nós somos tão abençoados por recebermos a boa justiça de Cristo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.